Olá, meus irmãos, graça e paz, cada um, a Igreja Presbiteriana do Paranoá. Hoje nós vamos estudar mais um pouco a Palavra de Deus. Eu gostaria que cada um abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, verso 45 até o verso de número 52. Esse é o texto onde Jesus anda sobre o mar. Gostaria de ler a Palavra de Deus. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta para você acompanhar a mensagem. Diz assim a Sagrada Escritura: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Gostaria de fazer uma breve oração nesse momento. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado, ó Pai. O Senhor é o doador da vida. O Senhor é quem sustenta todas as coisas, ó Pai, os céus, a terra. Tudo tu formaste, ó Deus, pela tua vontade. E hoje nós pedimos a bênção do Senhor. Pedimos, ó Deus, a ação do teu Espírito Santo na tua Sagrada Escritura para falar ao coração do teu povo, para ministrar, ó Deus, o consolo, o ânimo, ó Deus, o encorajamento que cada um de nós precisa nesse momento. Nós oramos assim, em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amados, esse episódio, esse evento é um dos eventos mais maravilhosos, espetaculares que nós temos registrados na Sagrada Escritura. Jesus, ele vai então ao encontro dos discípulos ali, andando por sobre as águas. Esse é um milagre maravilhoso. Jesus então vai para os ajudar, para auxiliar aqueles discípulos, e não somente isso, mas também para estar com eles, como o texto aí nos fala. Esse acontecimento é uma bela ilustração do que todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos na nossa vida. Momentos de dificuldade, noites escuras, ventos contrários, e muitas vezes também enfrentamos o medo. E Jesus aqui socorre os discípulos. Da mesma forma, nós também experimentamos o socorro de Deus na nossa vida, o seu cuidado, a sua presença e o encorajamento que Jesus Cristo nos dá por meio da sua palavra. Então, eu gostaria de explicar algumas questões nesse texto. O verso 45, então, nos fala que Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado. Essa palavra compelir, ela significa forçar, constranger, obrigar. Por que essa retirada repentina é a pergunta? Por que Jesus queria que os seus discípulos passassem para o outro lado? Por que Jesus, então, queria que os seus discípulos saíssem dali? Jesus despede a multidão, mas fala para os seus discípulos irem para o outro lado, passarem adiante. Ele então os constrange, os obriga a fazer isso. Jesus poderia ter colocado os próprios discípulos para despedir a multidão. Nós temos algumas explicações por que Jesus então constrange os seus discípulos a sair daquela região. João capítulo 6, verso 14 e 15 diz o seguinte: após a multiplicação dos pães, a multidão queria proclamar Jesus como rei, queria forçar Jesus a se tornar rei ali naquele momento. Então a multidão observava Jesus como um curandeiro, como um fazedor de milagres. E agora esse Jesus, esse homem de Nazaré,
ele alimenta ali 5.000 pessoas, então esse pessoal fica deslumbrado com isso e tenta colocar Jesus como um rei político, um líder ali da nação. E Jesus Cristo, ele não veio para ser um líder da nação, ele veio para trazer o reino de Deus, ele veio para trazer o reino espiritual, para nos dar o perdão. Essa multidão queria que Jesus fosse ali um rei político, um rei naquele momento ali, dessa maneira. E Jesus, ele veio trazer então um reino espiritual, não um reino físico. Jesus, ele vai para a cruz, e Jesus, ele vai ser pendurado na madeira, no madeiro, e não ser colocado num trono humano. Então os discípulos não podiam ser contaminados com esse entendimento errado sobre Jesus. Jesus também queria estar a sós com o Pai, como diz aí o verso 46. Jesus queria passar um tempo em oração. Então por isso ele despede a multidão, despede os discípulos e passa ali um tempo sozinho em oração com o Pai. E outra possibilidade também é que Jesus queria que os discípulos entendessem o milagre anterior, que foi a multiplicação dos pães e peixes. O verso 52 desse texto que estamos lendo, nos fala que os discípulos não compreenderam aquele milagre. Então pode ser que Jesus queria que eles refletissem, que eles meditassem naquilo que acabara de acontecer ali, com aquela multiplicação. Jesus vem então como um novo Moisés, superior a Moisés, para alimentar o seu povo, para prover o alimento espiritual e também para libertar o seu povo. E os discípulos precisavam compreender isso. Jesus então ele força os discípulos a entrar no barco e a se dirigirem para o outro lado. Jesus despede as multidões, sobe no monte para orar, né? E o verso 47 descreve essa cena. Nós temos esse cenário. Jesus está no monte, em oração, e ele vê os discípulos no meio do mar. Perceba o verso 47, diz o seguinte: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. Então nós temos essa situação. Os discípulos agora estão sozinhos e Jesus está no monte orando com o Pai. O verso 48 diz que Jesus, dali de onde ele estava, da terra, ele observava os discípulos. E dali ele observa os discípulos em dificuldade para remar. E Jesus está vendo que o vento é contrário, ele vê que o mar está empolado, como diz o texto paralelo em João. E Mateus fala que o barco estava açoitado pelas ondas. Então Jesus ele percebe tudo isso e ele vai então ao encontro dos seus discípulos. O verso 47, então, fala que ao cair da tarde estava, então, esse cenário. Jesus no monte e os discípulos no meio do mar. E agora, somente na quarta vigília é que Jesus vai ao encontro dos discípulos. Então, provavelmente, os discípulos passaram aqui de 6 a 10 horas lutando no mar contra as águas empoladas ali, contra o vento, remando sem conseguir nenhum sucesso. Então, só então é que Jesus vai até eles. E como Jesus vai? Não tem como Jesus ir, porque Jesus não tem um barco, mas a palavra de Deus aqui nos mostra esse milagre maravilhoso. Jesus Cristo ele vai caminhando sobre as águas. Jesus ele não tem limites para o seu poder e ele então avança sobre as águas. Um milagre inimaginável. Os discípulos aqui eles precisam compreender que eles têm um Salvador não só capaz de acalmar a tempestade, como Jesus fez anteriormente, mas os discípulos devem compreender que Jesus Cristo pode usar a própria tempestade como seu caminho para encontrar com seus discípulos. Jesus não só tem o poder de abrir o mar, mas também de andar sobre o mar para encontrar e socorrer o seu povo. Muitas vezes Jesus usa as circunstâncias, as adversidades, os problemas, as dificuldades da nossa vida para nos encontrar. Muitas vezes é nos momentos de dificuldade que nós encontramos Jesus, é nos momentos difíceis da nossa vida que nós nos voltamos para Cristo. E Ele usa então as circunstâncias adversas aí para nos encontrar. O verso 49 nos mostra que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre o mar, eles acham que é um fantasma, eles têm medo. Porque quem é que anda sobre as águas? Eles estão então, se a gente imaginar esse cenário, eles estão sozinhos ali no mar, está de noite, o vento está forte, as águas estão batendo no barco, estão açoitando o barco. E não só isso agora, mas eles veem alguém andando sobre as águas. E obviamente não é um ser humano comum, não é alguém qualquer. Então, na cabeça deles, eles acham que é um espírito, alguém que não tem corpo, porque como que vai andar sobre as águas sem afundar? Isso é contra as leis da natureza. E eles então estão aterrorizados, eles gritam de medo. Obviamente, qualquer um de nós também nessa situação teríamos pavor, teríamos medo. E os discípulos então mostram esse medo
no fato de gritarem ali, de estarem aterrorizados, como diz aí a palavra de Deus. É interessante que Jesus responde imediatamente. Jesus, ao perceber o medo deles, ao perceber que eles estão ali apavorados, Jesus diz da seguinte maneira: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Essa palavra de Jesus, confortadora, encorajadora, ela é maravilhosa. Jesus Cristo, ele socorre os discípulos ali no mesmo momento. Então eles têm medo, mas a palavra de Jesus vai de encontro a esse medo, vai de uma maneira contrária para dar ânimos a eles, para encorajar esses discípulos ali naquele momento. Então Jesus diz o seguinte: sou eu. Se a gente olhar no grego, no original, a expressão real está eu sou. E esse eu sou é o mesmo eu sou, a expressão que é usada lá em Êxodo 3, verso 14, por exemplo. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo. E Moisés diz o seguinte: mas quando o povo me perguntar quem é o Senhor, qual o seu nome, o que eu vou dizer? E Deus responde para ele: eu sou o que sou. Você vai dizer ao meu povo que o eu sou me enviou. Então, essa expressão, esse eu sou, Jesus, ele está se colocando como o próprio libertador, como o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que liberta o seu povo lá no Êxodo. E a palavra continua aqui dizendo que Jesus então os encoraja. Tende bom ânimo, não temais. E quantas vezes nós não encontramos na Escritura essa expressão, ser forte, ser corajoso, não temas, eu sou contigo. Essa expressão, esse texto está lá em Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então a palavra de Jesus aqui é a mesma palavra que vem se repetindo na Escritura. Deus quer que o seu povo confie, Deus quer que o seu povo creia, que o seu povo não tenha medo das adversidades, das circunstâncias, das lutas, das batalhas, das tempestades que nós vamos enfrentar, porque o eu sou está conosco, o eu sou vem em nosso socorro. Deus Todo-Poderoso, ele anda por sobre as águas e nos alcança nos nossos problemas. Jesus então no verso 51 diz que ele sobe no barco, o vento e o mar então se acalmam. Jesus vai ali para estar com os discípulos, para os socorrer nesse momento. E o texto termina dizendo que eles ficaram atônitos, maravilhados, surpresos, espantados com aquilo que aconteceu. Antes eles estavam então amedrontados pelo mar, pelo vento e ao verem Jesus ia ter um entendimento errado, achando que Jesus era um espírito, um fantasma, mas agora então Jesus transformou o medo deles em admiração. Marcos acrescenta no verso 52, o último verso, que os discípulos não tinham compreendido o milagre anterior. E ele diz ainda que o coração deles estava endurecido, aqui é a ideia de incredulidade. Eles não tinham compreendido o milagre anterior e não estavam crendo naquilo que estava acontecendo. Por quê? Os milagres de Jesus, eles carregam um significado muito grande. E a falta de entendimento, o coração duro, são barreiras para o nosso crescimento, barreiras para a nossa fé. E eles devem ser transpostos. Essas barreiras, elas precisam ser gradualmente vencidas. O entendimento correto sobre Deus, sobre a sua palavra, e também a incredulidade, ela tem que ser deixada de lado. Os discípulos, então, estão experimentando aqui um crescimento espiritual. Os milagres de Jesus revelam, então, a sua missão e quem ele é. Aqui ele revela que ele é o Deus encarnado, grande eu sou. E a missão de Jesus, então, é trazer o reino de Deus. E os discípulos, eles precisam aprender que, mesmo que a presença física de Jesus não esteja com eles, o Espírito Santo estará com eles, estará com a igreja, estará conosco até o dia da volta de Jesus. Levar a palavra, levar o pão, evangelizar é a nossa missão, era a missão também dos discípulos. E apesar da presença física de Jesus não estar ali com eles, eles precisavam confiar que Jesus Cristo, pelo Espírito, sempre estará com eles. Eu gostaria de fazer algumas aplicações desse texto. Primeira aplicação, o verso 46 fala que Jesus subiu ao monte para orar. É interessante porque Jesus, nesse texto aqui, ele revela que ele é aquele que ora por nós. Quando a gente observa o conteúdo das orações de Jesus Cristo,
registradas na Escritura, registradas nas Escrituras, nós vamos perceber que ele ora não só por ele mesmo, mas ele ora também pelos seus discípulos, pelo povo de Deus. João 17, a oração sacerdotal, é um exemplo disso. Jesus ali ele intercede pelos discípulos e por todos nós, aqueles que iam crer na mensagem dos apóstolos. Ele ora por nós, ele intercede por nós. Jesus Cristo é aquele que ora pela sua vida, que intercede por você diante do Pai. Lucas 22, verso 31, nos dá mais um exemplo sobre isso. Jesus diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então Jesus é aquele que ora por nós, Jesus Cristo é aquele que intercede pelo seu povo. Hebreus 7:25 diz o seguinte, que Jesus Cristo vive sempre para interceder por eles, ou seja, pelo seu povo, por nós, por mim, por você. Jesus Cristo está sempre orando, intercedendo por nós. Temos um intercessor maravilhoso junto ao Pai, temos um advogado, alguém que conhece as nossas fraquezas, alguém que conhece as nossas dificuldades, mas também alguém que conhece plenamente o Pai, conhece a vontade do Pai perfeitamente, o seu poder, o seu plano. E Jesus Cristo é aquele então que se coloca entre nós e o próprio Deus, intercedendo por nós. Se você crê em Jesus, Ele está sempre intercedendo pela sua vida. Creia nisso. Segunda aplicação, Jesus Cristo é aquele que nos vê. O verso 48 nos fala sobre isso. Esse verso nos mostra que mesmo fisicamente distante ali dos discípulos, Jesus na montanha, ele está observando os discípulos, ele está observando a dificuldade que os discípulos estavam. Temos um Salvador que ressurgiu dos mortos. Jesus Cristo vive eternamente, diferente dos ídolos que não podem ver, que não podem cheirar, que não podem falar. Jesus Cristo está nos observando, Ele é o Deus verdadeiro. No Antigo Testamento nos mostra Deus vendo o seu povo, Deus tendo ali o povo de Israel como uma menina dos seus olhos. Deus é o Deus que vê. Êxodo capítulo 3, verso 7 diz o seguinte: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, conheço-lhe o sofrimento. Nosso Deus é o Deus que vê, o Deus que tudo sabe, onisciente. Então toda a nossa vida, se nós observarmos por esse prisma, toda a nossa vida passa diante de Deus. Não há nada que nós façamos que Ele não esteja vendo, nada que nós vivamos, nem as nossas dificuldades, Deus está presente. Então muitas vezes a gente pensa, poxa, será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está vendo a minha dificuldade? Será que Jesus Cristo não está me vendo nesse momento? E a palavra de Deus mostra que certamente Ele está. Certamente Deus não tira os olhos do seu povo. Salmo 121 diz o seguinte: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está sempre guardando o seu povo, vigiando, velando pela minha vida e pela sua vida. Então, mesmo que aparentemente nós pensemos erradamente que Ele não está nos vendo, é certo que Ele nos vê. Deus sabe de todas as coisas e tudo vê. Acaso quem formou os olhos não enxerga? É óbvio que sim. Que nós possamos crer que Deus está sempre contemplando a sua vida, sempre contemplando o seu povo, não perde de vista nenhum das suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo, terceira aplicação, é aquele que vem ao nosso encontro. Não só Ele nos vê nas nossas dificuldades, vê a nossa aflição, mas Ele vem ao nosso encontro. Essa é a mensagem do cristianismo. Não é o homem que vai até Deus, mas é o próprio Deus que se aproxima do homem. Então Ele olha a nossa dificuldade e vem ao nosso encontro. Por maior que seja a nossa dificuldade, Ele está sempre presente. A sua promessa é verdade. Deus é o Deus da aliança, o Deus que promete ser sempre o nosso Deus, estar sempre conosco. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Diz o Salmo 46, verso 1, socorro bem presente nas tribulações. Então a ideia é que no momento, quando passamos por dificuldades, por adversidades, é o momento onde Deus se faz mais presente na nossa vida. Por mais que pareça demorado, que a tempestade nunca vai passar, que a noite escura nunca vai ter fim, ou que os ventos contrários nunca cessem, Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro. Ele vem e Ele sempre virá para socorrer o seu povo. Ele veio, Ele desceu dos céus, Ele se entregou por nós para pagar pelos nossos pecados. Se Deus é por nós, quem será
contra nós. Que possamos aguardar confiantemente pelo Senhor. Ele tem promessas de nos socorrer a cada momento da nossa vida. Ele acalmará a tempestade, e se não acalmar a tempestade, Ele andará por sobre ela, Ele vai usar essa tempestade para também chegar até a nossa vida. Que a nossa esperança seja sempre o Senhor. Passamos por momentos de dificuldade, mas a nossa fé não está no remédio, a nossa fé não está no governo, a nossa fé não está no homem, mas sim no Deus que criou os céus e a terra. Que possamos crer em Jesus Cristo, na sua vinda, como Rei eterno. A quarta aplicação e última que eu quero fazer é a seguinte: Jesus Cristo é aquele que nos dá a sua palavra. Esse texto, o verso 50, mostra então que Jesus, ao se aproximar dos discípulos, dos apóstolos, ele fala ao coração dele, ele diz para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus Cristo continua dizendo isso para nós, como essa expressão se repete: não tenham medo, creiam, crê somente. Jesus Cristo continua falando isso para nós. Somente a sua palavra tem o poder de nos encorajar, de nos animar, de lançar fora o medo que nós temos desse mundo, muitas vezes das tribulações que passamos. A palavra de Deus é valiosa, a palavra de Deus é importante, ela nos revela quem é Deus, revela o seu poder, o seu amor, a sua graça, o seu domínio sobre toda a criação. É na Escritura que nós encontramos esperança para a nossa vida, é nas Escrituras que nós encontramos o amor de Deus por nós, é nas Escrituras que nós fundamentamos a nossa fé. Não naquilo que vemos na TV, não naquilo que vemos, ou ouvimos, ou lemos no WhatsApp, na internet, mas na palavra de Deus encontramos encorajamento e esperança. Jesus Cristo continua dizendo para mim e para você: tenha coragem, sou eu, não temais. Para recapitular, as 4 aplicações são as seguintes: Jesus Cristo é aquele que intercede por nós, que ora pela sua vida. Segundo, Jesus Cristo é aquele que nos vê. Deus é o Deus onisciente, que cuida do seu povo, que tem o seu povo como a menina dos seus olhos. Terceiro, Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, que vem para nos socorrer, que vê a nossa necessidade, a nossa dificuldade e vem ao nosso encontro para estar conosco. Por fim, Jesus Cristo também nos dá a sua bendita palavra, o pão que alimenta a nossa alma e o nosso coração. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado porque o Teu Filho Jesus foi aquele que o Senhor enviou para nos salvar. Nós temos um Salvador maravilhoso, ó Pai. O Senhor nos perdoa os pecados ali no sangue de Jesus. O Senhor nos dá, ó Deus, o Teu Santo Espírito. O Senhor nos dá, Pai, palavra de vida eterna. Obrigado, Deus. Abençoe o Teu povo nesse momento. Nós oramos, intercedemos pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelos ministros, ó Deus. Oramos por cada um que tem autoridade concedida pelo Senhor. O Senhor guarde o Teu povo, abençoe, Pai, a Igreja Presbiteriana do Paranoá, nos livra desse mal, Deus, para a glória de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.